E aí, sobre a expectativa, então, para esses balanços dos bancões, a gente conversa agora com o Marcos Duarte, CEO e analista-chefe da Descomplica Investimento. Tudo bem, Marcos? Uma boa tarde para você. Tudo bem, Muriel? Muito obrigado. Boa tarde. Em nome da Descomplica, queria agradecer também a oportunidade. A gente que agradece pela presença. Queria muito saber o que esperar depois desse resultado do Santander, que talvez pode ter gerado até um precedente ou até uma calibragem aí nas expectativas, principalmente para a inadimplência. O que te chamou a atenção? Olha, me chama bastante a atenção o comportamento do mercado perante aos números que foram divulgados e a expectativa dos próximos balanços, né? Olhando o mercado agora, por exemplo, o Santander está caindo um pouco mais do que 3%, ou seja, um momento de correção, mas um momento também que pega alguns investidores de surpresa, porque a expectativa ainda é de alta, né? Então eu entendo que o mercado ainda está assimilando um pouco dessa informação e aí vai avaliar ao longo da semana e ao longo dos próximos dias também a questão da inadimplência, a mudança ou não ali da taxa de juros, para poder entender se a gente vai continuar num ciclo de expectativa de alta ou se o investidor realmente vai perder o interesse nesse setor e vai ter um pouquinho mais de cautela para olhar o mercado aí para outras oportunidades. Pois é, queria saber até, inclusive, olhando para esse cenário, o que esperar, olhando para os próximos balanços de banco. Talvez o que a gente viu com relação à inadimplência, talvez é um sinal de alerta para a gente sentir que talvez os outros bancos podem também ter esse impacto. Foi um recorte pontual do Santander, como é que você enxergou isso? Olha, eu enxergo como um aumento de eficiência na gestão operacional do banco, tá? E é isso que eu espero também para os balanços dos próximos bancos. Ou seja, eu estou entendendo ali que o banco vai trabalhar com as margens ainda reduzidas, mas que o banco está olhando para tornar possível o aumento da receita, ou seja, vai fazer mais com menos. Eu não espero um cenário de grande expansão de ativos ou simplesmente uma nova captação aí de clientes e principalmente de investidores. Eu entendo que o banco vai trabalhar muito mais com aquela ideia de, olha, vamos tentar gerenciar o que a gente tem em caixa, vamos tentar fazer o guidance acertar para 2026, até porque a gente tem um ano eleitoral e é um ano de muita volatilidade e a gente vai ter que entender um pouquinho isso na visão do banco, né? Então eu entendo que cada balanço desse, mesmo que tenham números bons, como no caso aí do Santander, a gente vai ter que ficar naquela condição de tipo assim, legal, foi bom, mas é de curto prazo, foi bom, mas tem eleição, foi bom, mas a gente tem um primeiro, um segundo, um terceiro tri que ainda vai mexer um pouquinho. Com a taxa Selic alta, né? A gente entende que o poder de compra ele é pressionado e aí, consequentemente, a inadimplência, que é o principal número para trazer receita para o banco, precisa ser ali condicionada a essa gestão eficiente de caixa, né? Porque o banco vive majoritariamente de emprestar dinheiro para as pessoas e para as empresas. Então, eu preciso emprestar esse dinheiro tendo uma maximização de lucro e um risco de inadimplência muito baixo. Então, eu entendo que quanto mais forem eficientes as gestões aí dos grandes bancos, melhor é para o investidor falar assim, olha, legal, então eu vou colocar meu dinheiro e vou comprar ações do banco também. Marcos, outro ponto que a gente viu também aqui do Santander, que mostrou no balanço, foi o ROI, né? Que mostrou um cenário bem estável, veio positivo, mas também se manteve estável, mas não trouxe uma sinalização de evolução, algum movimento diferente. Queria entender se nesse caso específico vale a gente ficar com o pé atrás, ficar de olho, apesar de ter fechado positivo nesse trimestre. Eu acho que sim, eu acho que vale sim a gente ficar não só com um pé atrás, mas com os dois, viu, Muriel? Porque olha só, se fosse algo muito bom, o mercado colocava isso no preço e colocava ali um banco subindo, né? Por mais que tivesse as correções. A gente está vendo hoje, ao vivo no mercado, que o Santander está tendo uma queda um pouco mais expressiva. Ou seja, é um negócio que o investidor fala assim: puxa vida, eu acredito, mas não acredito. Então, o retorno sobre o investimento, né? A gente está ali com o pé atrás, por quê? Justamente porque a gente não sabe qual que vai ser a próxima palavra do banco, ou seja, como é que a gente vai viver isso no próximo trimestre. Então, o retorno sobre o investimento que a gente está avaliando nesse caso, e eu como postura do investidor, é um retorno muito clássico de um movimento de curto prazo. Na dúvida, o investidor vai sacar o dinheiro e vai procurar uma outra oportunidade de investimento. Porque o setor financeiro, ele é o mais pressionado, né, pelas movimentações de um ano de volatilidade, que é o que a gente espera. Então, eu entendo que o investidor vai trabalhar naquela situação, olha, no menor sinal de risco, eu vou sacar o meu dinheiro e vou procurar uma oportunidade um pouco mais rentável, com menos risco, porque esse é o grande patamar que envolve o setor, no caso financeiro. Se o banco não mostrar eficiência, se o investidor falar assim, olha, para ali, para dezembro, para janeiro de 27, eu não tiver uma perspectiva
boa para pagamento de dividendos, para controle de inadimplência, para o meu poder de compra e uma boa taxa de retorno, eu vou preferir ficar com a renda fixa, vou preferir outros setores aí na renda variável para me trazer um retorno eficiente. Então, o setor financeiro em particular, os bancos estão como, claro, as queridinhas do mercado, assim como a gente tem Petro e Vale, né? Só que a gente tem que segmentar esse setor. O que é banco de varejo, o que é banco voltado ao agronegócio, o que é banco voltado a investimentos. E aí o investidor já está muito ciente, muito eficiente também para poder dissecar cada subsetor do mercado financeiro e entender, através dos balanços, aonde que cada segmento ou subsegmento do setor financeiro vai poder levar os lucros, né, e os dividendos do investidor para esse ano. E até aproveito para te perguntar se esse resultado do Santander talvez possa estabelecer parâmetros aí para o que a gente espera dos próximos resultados. Porque a gente vê um resultado até positivo de um lucro líquido, por exemplo, do Santander, e que ainda assim não animou da forma como a gente poderia esperar os mercados. Os mercados pegaram alguns pontos negativos, talvez até a falta de uma surpresa realmente relevante. E aí agora a gente vê como é que estão realmente, como é que está o impacto no mercado, a gente vê, como você disse, Santander caindo aí em torno de 3%. Então eu queria saber se talvez a gente está vendo quase que o estabelecimento de um parâmetro e o que esperar para os próximos bancos, para os próximos resultados, porque se, por exemplo, um lucro líquido já não vier melhor aí do que, por exemplo, Santander, talvez aí já seja um cenário ainda pior para os bancos, outros bancos, ou não. Como é que você enxerga? Olha, eu enxergo da seguinte maneira, o famoso voo de galinha, né? Então, ou seja, o número pode até ser muito bom, o número pode animar o investidor, mas vai animar o investidor no curtíssimo prazo, ali cerca de um mês ou dois, ou até menos. Por quê? Porque o banco precisa mostrar, o setor precisa mostrar muito mais fundamento, precisa mostrar muito mais força para depois o investidor poder entender, olha, vou colocar o meu dinheiro. A gente entende, viu, Gabriel, no mercado financeiro que é a seguinte situação, uma correção saudável no mercado é esperada. E por que não essa correção acontecer numa temporada de balanços, né? Então, o Santander, por exemplo, está assentando hoje em zonas de suporte perante as análises do mercado. Só que o que vai definir os próximos passos é justamente os próximos números que os outros bancos vão lançar. E aí entra a questão da análise setorial. Não é que a análise do Santander é ruim, não é que os números vieram ruins ou vieram bons. É que comparando o Santander com o BTG, Santander com o Itaú, Santander com o Banco do Brasil, com o Bradesco, qual é melhor, qual é pior? E aí, o mercado associando e assimilando essas informações, a gente vai ter aquela troca de figurinhas lá para captar, né, os grandes números de mercado, e aí você vai ver um grande fluxo do investidor saindo de um determinado banco e colocando seu dinheiro em outro determinado banco. E aí a gente vai ter que entender, na parte de análise e na parte do investidor, que parte desse dinheiro está sendo colocado para especulação e que parte desse dinheiro está sendo colocado como patrimônio. Então, são essas situações que o investidor vai ponderar a cada balanço que vai acontecer agora dentro das próximas semanas. Para mim, o que eu espero do mercado? Uma correção, principalmente no setor financeiro, uma correção um pouco mais forte, mas é uma correção até a página 2. Então, o mercado vai associar isso nos próximos 5, 10 dias e vai tomar algum tipo de decisão. Que decisão é essa? Vamos continuar a correção ou não? Vamos retomar uma tendência de alta e isso vai estar sinalizado fortemente nos números do nosso índice Bovespa, que é o principal indicador da nossa bolsa. Muito bem, Marcos Duarte, CEO e analista-chefe da Descomplica Investimento. Obrigada mais uma vez pela presença e volte mais vezes por aqui. Eu que agradeço, muito obrigado e boa tarde. Obrigada, boa tarde.